Olá, senhores. Nessa unidade iremos abordar o tema Inspeção de unidade consumidora. Nossa reflexão de hoje. Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas que vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Ayrton Senna. Os serviços técnicos de uma inspeção são divididos em: primeiro é a interpretação e análise da SS. Ordem de serviço, também chamada de SS, é a formalização do serviço prestado ao cliente. A ordem de serviço, como dito anteriormente, é a formalização do serviço prestado ao cliente através de um documento muito importante para ambas as partes envolvidas. Esse documento é alterado de acordo com as ações que são feitas relativas ao serviço. Quando o cliente chega até a empresa e relata a sua necessidade, a ordem de serviço é emitida a fim de especificar aspectos importantes do serviço que será prestado. A ordem de serviço vai registrar tudo o que é importante em relação ao que foi apresentado pelo cliente na abertura do chamado. As informações contidas na ordem de serviço são essenciais para o andamento do serviço. Com a leitura, a análise da ordem de serviço e a comunicação interna, quando necessário, a respeito do pedido do cliente, se torna muito mais clara. Assim, a possibilidade de repassar informações equivocadas ou ainda de não realizar alguma tarefa, é reduzida com o uso correto da ordem de serviço. Resumindo o que foi dito anteriormente, a ordem de serviço é um documento muito importante, por conter todas as informações necessárias para a execução do serviço. Então, é importante a leitura e interpretação da ordem de serviço. E depois da execução, preencher corretamente todo o serviço executado. Segundo tópico é inspeção visual. Após abrir a tampa da caixa de medição, sempre faça uma avaliação técnica visual das instalações, da vulnerabilidade da isolação dos condutores e das conexões, das condições da deterioração do padrão como um todo, das condições dos bornes, das condições do medidor, dos lacres da cúpula e do disjuntor. Situações que podemos nos deparar. Observando os lacres da cúpula do medidor, e for constatado alguma violação, encerre o serviço com pendência, e solicite uma visita da equipe de perdas. Na presença de insegurança para a execução da tarefa, faça uma notificação, com o prazo de 48 horas, para que o problema seja corrigido. Não arrisque sua integridade física. Lembrando, sendo constatado avaria no medidor, encerre o serviço com pendência e solicite uma visita da equipe de perdas. Terceiro tópico é a inspeção técnica. A maioria das SS de inspeção de unidade consumidora são solicitadas pelos clientes, reclamando aumento do valor cobrado na sua fatura mensal. Para realizar esse atendimento com eficiência e competência, devemos seguir: primeiro passo: solicite a última fatura do cliente, e faça a verificação se foi feita a leitura correta, ou se o cliente solicitou algum tipo de parcelamento de débitos.
Segundo passo. Com o alicate amperímetro, constate a tensão de fase, tensão de linha e a corrente. Esse é nosso desenho 01. Ele representa uma caixa de medição trifásica. Vamos identificar os seus componentes. Primeiro componente, sinalizado pela seta vermelha, indica os condutores de linha. Eles são responsáveis pela alimentação do circuito. Segundo componente, está representado pela seta amarela. Indica os condutores de carga. Eles são responsáveis pela alimentação do circuito interno da unidade consumidora. Terceiro componente está representado pela seta azul. Indica o neutro da entrada, sendo aterrado no sistema de aterramento do padrão. Quarto componente está representado pela seta preta. Indica os lacres da cúpula do medidor. Quinto componente está representado pela seta verde. Indica os lacres dos bornes. Sexto componente está representado pela seta verde escuro. Representa os bornes de saída do medidor. Sétimo componente está representado pela seta de cor cinza. Representa os bornes de entrada do medidor. O oitavo componente está representado pela cor laranja. Representa o disjuntor, que é um dos sistemas de proteção do circuito. Já sabemos identificar os componentes da caixa de medição e seus respectivos lugares. Agora, no segundo desenho, iremos falar sobre tensão de fase. A tensão de fase é a diferença de potencial entre a fase e o neutro. Na região que atuamos, temos uma tensão fornecida de 220 volts. Isso significa que entre a fase e o neutro, temos uma diferença de 220 volts. Mais adiante, iremos entender por que é necessário sabermos desse conceito. Agora, vamos aprender a fazer essa medição. Com o alicate amperímetro, iremos conectar as pontas de teste nos seus respectivos lugares. A ponta de teste, da cor preta, iremos conectar na opção com, e a ponta de teste da cor vermelha iremos conectar na opção onde se encontra o símbolo de volt e ohms. Agora, selecione a opção de corrente alternada na tensão de 750 volts, como demonstrado no desenho 03. Essa opção de 750 é porque a tensão da nossa região é 220 volts. Agora, já estamos prontos para iniciar o teste. Com a ponta de teste da cor preta, encoste no neutro do circuito. E a ponta de teste da cor vermelha, na fase. No visor do alicate amperímetro, irá indicar o valor da tensão de fase do circuito em volts. Esse é nosso desenho, de número 4. Iremos aprender como medir tensão de linha. A tensão de linha é a diferença de potencial entre duas fases. Sabemos que nossos circuitos
tem uma tensão de 220 volts. Então entre duas fases teremos 380 volts. Vamos usar o alicate amperímetro para executar essa medição. O seletor irá continuar em corrente alternada e na tensão de 750 volts. Uma ponta de teste, encoste, na primeira fase. E a segunda ponta de teste na segunda fase. No visor irá aparecer a tensão de linha das fases selecionadas. A unidade de medida é o volts. Esse é nosso desenho, de número 6. Iremos aprender como medir corrente elétrica. Uma definição simples da corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons no condutor em um determinado tempo. E a unidade de medida é o ampere. Vamos usar o alicate amperímetro para executar essa medição. Iremos retirar todas as pontas de teste, como indicado no desenho 7. O seletor iremos direcionar na função ampere. Geralmente teremos as grandezas 20, 200 e 1000. Iremos selecionar de acordo com a quantidade de equipamentos ligados dentro da residência. Geralmente a mais indicada é a 200. Agora, com as garras do alicate amperímetro, iremos abraçar uma fase. No visor, irá aparecer o valor da corrente em ampere. O símbolo do ampere é o ohms. Como já aprendemos a fazer todas as medições necessárias para uma inspeção, vamos para o passo de número 3. Retire os condutores de saída do medidor. Como no desenho 8. Verifique por 5 a 10 minutos se houve alguma mudança na leitura. Não havendo mudança na leitura, constate a corrente elétrica nos condutores de entrada. Se detectado a presença de corrente, o medidor possivelmente estará dando passagem nas massas aterradas. Sendo detectado essa possível avaria do medidor, devemos verificar com o cliente se o mesmo deseja encaminhar o medidor para uma aferição no laboratório Enel. Lembrando de preencher toda a documentação. Lacrar o medidor no saco para aferição. E preencher o aviso de substituição de medidores. E colher a assinatura do cliente. Se o cliente não desejar encaminhar o medidor para o laboratório, mesmo assim devemos substituir o equipamento e preencher a documentação de substituição de medidor. Vamos conhecer o passo de número 4. Faça a conexão dos condutores de saída do medidor. E em seguida, solicite ao cliente que deixe todos os disjuntores do quadro de distribuição armados. Remova todos os equipamentos elétricos das tomadas. Desligar todos os interruptores de luzes. E confirmar se não existe nenhum equipamento fazendo consumo. Agora, constate
se há existência de corrente elétrica no circuito. Se constatado a presença de corrente, existe uma fuga nas instalações internas do cliente. Identificando a fuga de corrente, solicite ao cliente que deixe todos os disjuntores desarmados no quadro de distribuição e faça a medição de corrente elétrica. Sendo constatado o fluxo de corrente, podemos afirmar que a fuga se encontra entre a saída do medidor até o quadro de distribuição. Se não constatado, a fuga se encontra após o quadro de distribuição. Preencha o relatório de análise técnica e indique ao cliente contratar um eletricista particular. Esse é nosso momento de interatividade. Vamos entender como identificar a falta de neutro no circuito. Nosso exemplo é de um circuito de tensão 220 volt. Durante uma medição de tensão de linha, constatamos uma tensão de 380 volt. Durante a medição de tensão de fase, constatamos uma tensão de 220 volt. Prováveis situações. Durante a medição de tensão de fase, e for constatado mais de 220 volt, o neutro se encontra rompido. Se o valor apresentado for em média 220 a 227, o problema é o balanceamento do circuito. Durante a medição de corrente no condutor neutro, e for constatado algum fluxo de corrente, existe a possibilidade do neutro estar partido. Meu nome é José Ítalo. Sou responsável por produzir esse material. Ele contém procedimentos técnicos e uma linguagem simples. O intuito desse material: que todos entendam os passos de uma inspeção de unidade consumidora. Gostaria de agradecer a todos.